nosso irmão Joel, quem mais, pessoal? Você quer? Sônia de Geraldo, que tornou a se hospitalizar. Ela havia saído da UTI, e agora já deu uma melhorada, saiu da UTI e voltou para o quarto, isso pela segunda vez. Minha amiga Lorena vai começar a quimio vermelha. Uhum. Vamos orar por ela também. Então, Lorena também está nesse grupo. E que Deus abençoe essas pessoas, livrando elas do sofrimento e retornando todas elas às suas residências na companhia dos seus familiares. Então, vamos rogar a Deus, rogar a Jesus, aos anjos de Deus, que possam magnetizar essas pessoas, porque Deus é luz, Deus é glória, Deus é poder. E Jesus Cristo é um Espírito a quem nada pode ser negado. Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem todo o poder nas mãos dele, porque o nosso Pai deu a Ele o direito de dirigir o planeta. É uma doação divina, é uma responsabilidade que, ao mesmo tempo, é um prêmio pelo sacrifício que Ele fez por todos nós. Então, Jesus Cristo pode tudo, e é Jesus a que nós pedimos que ampare essas pessoas citadas, a irmã Raimunda, a Sônia, quem mais diz? A Lorena e Joel, que já está bem recuperado. Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não nos conhecem, e a esperança para aqueles que passam pela próxima. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação, e ao doente o repouso, e ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixar-me beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho de Deus refletir a vossa santa imagem, que assim seja. Rogamos também, Jesus, pelos que se encontram nos pronto-socorros dos hospitais, internados, os que se encontram em processos graves de saúde, os que se encontram também perdidos nas esquinas, nas marquises das ruas, sejam eles aquinhoados com a misericórdia dos irmãos que representam Deus nessa hora e que trazem um cobertor para livrá-lo do frio ou um alimento para livrá-lo da fome. Também abençoa os que se encontram em recuperação em seus lares e os que se encontram em abrigo de idosos, dos quais destacamos de Tamira, que faz parte do nosso grupo. Sejam todos eles aquinhoados com a vossa bondade e a vossa misericórdia. Rogamos também aos bons espíritos mensageiros do bem que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo, medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos
Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura que está linda da verdade e do bem, que ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abre para murmurar com os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, que só vós sois bons, só vós sois justos e nos perdoa. Sois o fim, são os objetivos das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nossas vidas. Com a palavra de Kim. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pediremos tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeia a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as formas verbais. Certamente não pode receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realizações quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeitos, por quando teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. E aí nós temos o verdadeiro conceito da nossa presença aqui no planeta, que é o aproveitamento da encarnação para irmos melhorando a cada dia. Nós sabemos que a perfeição não acontece do dia para a noite. Um espírito, para chegar à perfeição, ele tem que encarnar muitas vezes, para que ele possa atingir o conhecimento, a sabedoria, a prudência, a bondade, a misericórdia, o senso de justiça, que leva o homem a se tornar um homem de bem, que leva a pessoa a ser uma pessoa digna e capaz de receber a graça da convivência com os bons espíritos e com os anjos. Porque somente através da boa conduta é que nós atraímos a atenção dos espíritos superiores, que vão nos ajudar a progredir, mas depende também de nós mesmos. A oportunidade da encarnação é uma chance de nós nos livrarmos de velhas dívidas através dos processos de sofrimento, de alguns casos, ou até mesmo processos de trabalho exaustivo em favor do próximo, como foi o caso do nosso irmão Chico Xavier, né? Que ele não somente sofreu na carne, como também ajudou a muita gente. Enquanto ele viveu, ele ajudou. Esse processo de constantemente estar a serviço dos irmãos revela o que Jesus sempre pediu a nós, quando ele lavou os pés dos discípulos. Pensem bem, meus irmãos. Jesus, o governador do planeta, o ser que foi
o principal interessado na criação da terra, lavando as mãos daqueles pescadores humildes que estavam ali como discípulos dele. Então, é através do serviço ao próximo, do trabalho constante em prol do bem, que nós crescemos e nos candidatamos a uma vida futura melhor. Preparamos hoje o bem-estar nosso de amanhã em uma vida futura. E a palavra está franqueada a quem queira fazer isso. E hoje só contamos com Isis, Helena e Cláudio, porque Imara é uma das que conversam muito aqui também, mas hoje ela não está presente. Genesi, às vezes, também fala alguma coisa. Só também, de vez em quando, fala alguma coisa. Bom, como ninguém quer falar, então vamos para o Evangelho. Isis, Helena, hoje só tem você para fazer a leitura do Evangelho. Dá para fazer? Ok. Vou abrir aqui. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode conhecer, porém, pode acontecer, porém, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelo laço do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos um ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. Como sua mãe se achava entre eles,
generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. É verdade. Inclusive, na nossa prece inicial, nós deixamos bem claro o fato de que, quando Nossa Senhora, a mãe de Jesus, pede a Jesus praticamente que faça um milagre, porque, pensa bem, eles estão numa festa, numa boda, né? O vinho, muita gente, o vinho acabou e o pessoal que convidou eles ia passar vergonha. Pensa bem, uma casa cheia de gente que veio para uma festa e não tem nada para beber na festa. Naquele tempo era vinho. Aí, vendo o risco de humilhação e de tristeza que os que convidaram eles estavam passando, então Maria pede a Jesus, o vinho acabou, o que é que você vai fazer? Aí Jesus olha para ela, né? É comigo, né? Tá bom. Aí ele faz uma primeira materialização de vinho. E com isso, o vinho não se acaba nunca. Tira de uma jarra, bota na outra, continua cheia. Tira, bota. E aí o pessoal começou a elogiar, porque o vinho que estava sendo distribuído depois era mais gostoso do que o que estava antes. E elogiaram muito a festa por conta do vinho, que estava gostoso demais depois. E antes tinha sido até um pouquinho desagradável, mas agora não estava de ótima qualidade. Por quê? Foi feita por Jesus. A materialização do vinho. É o primeiro milagre claramente descrito na Bíblia. Mas, meus irmãos, por que que Jesus, então, disse isso? Que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Porque ele está focado na missão que ele tinha aqui na Terra. Não, naquele momento não era hora de discussões de família, de ele ter que explicar aos irmãos materiais dele que ele tinha realmente um compromisso com a divindade. Era hora de ele continuar o seu trajeto como pregador, como missionário, e esquecer da parte material que ele já havia deixado. Ele ficou, afinal, com eles até os 30 anos. Então, deu de si o bastante para a sua família. Agora ele estava cuidando das coisas do Pai Celestial, que ele sabia que eram muito necessárias, porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele, inclusive na cruz. Ele sabia que ele teria que ser crucificado, sabia que ele teria que desencarnar de uma forma desagradabilíssima até, mas que era necessário. E por isso que ele procurou deixar bem claro naquela circunstância que, apesar dele amar muito a sua mãe, tanto assim que ela, depois dele desencarnado, e ela também, ele designou Nossa Senhora para ser praticamente uma rainha espiritual da Terra e deu a ela o controle dos desencarnados por suicídio, que é uma coisa muito complicada no plano espiritual. De maneira que ela é a salvação de espíritos que estão em extremo estado de angústia, tristeza, ansiedade e desespero, porque tem situações que o espírito passa depois de desencarnado que nós não temos nem como avaliar. É para essas pessoas desesperadas e tristes que Nossa Senhora se mostra como a solução para o problema delas. E as missionárias, que tem inúmeras missionárias que são marianas, que vão servir espiritualmente a Nossa Senhora em prol dos carentes dos planos espirituais, que agora são os carentes mesmo do próprio orbe terrestre, porque nós sabemos que os umbrais foram esvaziados. Então, o que tem de errado está por aqui, meu bruto, nós. Por isso temos que ter muito cuidado, sendo
sempre rigorosos em nossos pensamentos, ter cuidado. É claro que não vai vir só de oração, mas evitar excesso de pensamentos negativos, porque atualmente os desencarnados estão no meio de nós mesmo, porque já não tem mais umbral. E isso aí é um processo que já está sendo agilizado para a chegada da mudança que ocorrerá com o planeta, em que haverá uma melhoria do tom do psiquismo do planeta. E é aí que entra que, segundo informações, desde 1945, assim que acabou a guerra, já começou essa retirada de muitas entidades já para o Quiron, que é o planeta onde eles são levados após o desencarne, e tendo eles uma falta de consciência cristã, né? Aquela pessoa que gosta de fazer o mal, sente prazer na perversidade, quando desencarna, muitos deles já tiveram muitas chances, já foram aquinhoados com várias encarnações e sempre persistem no mesmo erro. Não, ou seja, levam um bombo o tempo todo na passagem pela escola da Terra. E aí, toma bomba, toma. Aí chega um dia que não tem mais condições deles continuarem. Vamos para aquilo onde lá o negócio é mais complicado, mas, em compensação, eles terão muito mais condições de evoluírem, porque lá tem gente pior do que eles. E através da consciência do bem que eles vão ter que adquirir, é que eles vão se melhorar. Porque por aqui, enquanto eles acharem pessoas boazinhas, que perdoam tudo, que fazem sempre, passam assim a mão pela cabecinha deles, eles não se melhoram. Continuam fazendo mal, ainda acham que é bom fazer o mal. Sente prazer nisso. Mas lá não, lá tem gente brava pior do que eles. Quem vão, poxa, mas esses são demais. Aí começa a pensar, poxa, eles têm que melhorar, porque eu não tenho nem condições de sobreviver junto deles. Tenho que fazer de melhorar um pouquinho. Ou ensinar a fazer um foguinho, que não sabe fazer fogo. Ou ensinar a construir uma roda, para poder melhorar, para poder facilitar. Aí, quem sabe, eles me prestigiam, me deixam viver. Porque até então, eu vou lá, em casa e pimba, me mato. Vou lá e então, pelo menos eu vou ter uma chance de viver no meio deles. Porque o negócio lá é brabo. Segundo a informação dos espíritos, do planeta Quiron, eles estão morando em cavernas e em tendas assim ao relento, sujeitos a animais selvagens, que já tem também. Tudo que nós tivemos no passado, quando a Terra era um planeta ainda primitivo, eles têm agora, porque não é um planeta primitivo. Eles estão sofrendo as consequências de não terem agido conforme as orientações que receberam. Porque não tem um filho que o pai e a mãe não queiram que seja uma pessoa decente, né? Mesmo quando os próprios pai e a própria mãe não tem grande coisa para dar aos filhos, mas dão um mínimo uma orientação básica. Porque eles querem que os filhos se dê bem, não querem que aconteça com os filhos o que aconteceram com eles mesmos. Mas eles não ouvem. E não ouvem, não ouvem, vai repetindo a mesma coisa errada. Chega o dia em que as possibilidades escasseiam, diminuem e até acabam, e eles então são conduzidos para aquilo. E a paz fica a todos vocês. A leitura, né, ela traz justamente uma coisa muito importante que a gente sente muito, né? Que é essa questão da ligação muito forte com pessoas que não são nosso sangue, mas que a gente tem um afeto, né, uma confiança, e às vezes até uma convivência maior do que um irmão, né? A gente costuma dizer que um amigo é um irmão que nós escolhemos, né? Um amigo de verdade, esses, não é amigo colega de festa, tô falando amigo amigo, né? Amigo é um irmão que a gente escolheu, né? O irmão do coração. Também tem os filhos do coração, que muitas vezes são mais filhos do que os de sangue, né? Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que já conhecia aquela pessoa,
né? Às vezes a gente tem uma afeição e uma ligação muito forte com uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa família, né? E que muitas vezes é o irmão que nos apoia, que está conosco, né? Mais do que os irmãos que deveriam fazer isso e não fazem, né? Como a leitura diz, muitas vezes, e até na maioria das vezes, existe inclusive rivalidade, né, entre irmãos de sangue, desafeto, né, entre irmãos de sangue, né, também pai com filho, filho com pai, né, e muitas vezes você tem uma ligação muito mais forte com pessoas que não tem nada a ver com esse círculo, né, e são espíritos afins, são espíritos que têm, né, uma afinidade que é do espírito, de outras vidas, né, e muitas vezes são com esses espíritos que a gente pode contar, às vezes a gente nem conta com a família consanguínea, né, às vezes a gente conta com esses espíritos que estão ligados pelo amor, né, pela afinidade, e isso aí é algo muito forte, né? Você vê meus padrinhos, né? Meu padrinho é como se fosse seu irmão, né? Você tem, inclusive, uma ligação mais forte com meu Dindo do que com seu próprio irmão, né? A ligação é tão forte que você batizou a filha dele, né? E ele me batizou. E eu e Graziella temos uma ligação também, né? Que é uma ligação de afeto, de afinidade. E então essa família espiritual, né? Ela tem uma força muito maior do que a família consanguínea, né? E eu acho muito interessante isso, né? É uma parte que faz todo sentido. Mas a gente não pode fugir das nossas obrigações com essa família consanguínea, porque é ali que está o nosso aprendizado, né? É ali que está o nosso crescimento, nosso aprendizado. Ali que está justamente coisas das quais a gente normalmente quer fugir, né? A gente precisa encarar para aprender. E não adianta a gente. Essa não é a minha família, minha família é essa aqui, que é a que eu escolho, que é a do coração. Mas se a gente foge dos desafios que a família consanguínea nos traz, né? Que é justamente aonde estão nossos maiores desafios, né? O nosso grupo karma, a gente foge também da proposta de estar aqui encarnado, né? Porque normalmente as figuras paternas, maternas, os irmãos, eles são nosso grupo mais vinculado ao processo kármico que nós devemos seguir cumprindo para poder alcançar os objetivos, né, que foram traçados. Então, quanto mais a gente foge disso, menos a gente aprende, menos a gente segue o plano original dessa encarnação, né? E mesmo assim, Isis, se a gente precisa aprender determinada lição com determinada patologia, elas vêm atrás de nós. Não adianta fugir, porque ela vem mesmo. O camarada tem que viver uma situação com um determinado parente, que o parente tem um problema de um determinado tipo, que nós precisamos aprender a lidar, mesmo que nós tenhamos condições de ir para outro lugar, para outro país, para outro continente, lá vai acontecer a gente ter que assistir esse tipo, porque é parte do nosso karma. Nós precisamos daquilo. As coisas que nós achamos difíceis são as coisas que nós precisamos aprender. Por isso é que não adianta nós fugirmos, porque Deus vai dar a condição de nós termos que encarar esse tipo de problema. E aquela questão, né, que se você foge
Claro, você vai acabar encarando o aprendizado de outra forma, mas aquela oportunidade com aquele espírito, você vai perder, né? Pois é, então Deus sabe como é que faz as coisas e ele tem muita sabedoria naquilo que ele faz. Vocês imaginem, eu com 17 anos tinha acabado de conhecer o Espiritismo através da reunião que eu frequentava no Jorge dos Santos, lá no Massaranduba, e então resolvi ir a um centro espírita que eu nunca fui. E nesse dia eu nem participei, foi uma palestra. Chego lá e encontro quem? Eldio e Raimunda, que eram noivos ainda. Estavam namorando, mas os dois eram espíritas e os dois foram lá para conhecer esse centro. Nem eu, nem eles nunca mais, acho que também nunca mais voltaram lá. Eu também não fui mais. Mas ali eu conheci os dois e começamos ali uma forte amizade. Parecíamos realmente que estávamos encontrando após ter havido programação no plano espiritual. Porque desse dia em diante nós não nos apartamos mais. Eldio e Raimundo aí me pegar. Nessa época eu era duro, pedestre e até adolescente, né? Ele me pegava, ele tinha acho que era um táxi, que, se eu não me engano, que ele tinha, né? E nós íamos para lugares gostosos, onde nós fazíamos nossas orações, nossas mini reuniões de doutrina, eu e eles dois. Me lembro de uma vez que nós fomos ver no Monte Serra, ali na beira da praia, e ali fizemos nossas orações. Nossa, era gostoso, era um convívio de pessoas que realmente já se conheciam de outras vidas. Nunca mais nós nos apartamos. Eu me casei, naturalmente, eles casaram primeiro do que eu, né? Eles se casaram, começaram a ter seus filhos, eu também me casei. Ainda, minha primeira noite de núpcias foi na casa deles, né? E daí para frente, as duas famílias se uniram, só se deu muito bem com eles dois. Isis, quando nasceu, também, mesma coisa. As nossas famílias sempre se miscigenaram, de maneira que os filhos dele eram como se fossem meus filhos e meus filhos eram como se fossem filhos deles. E até hoje somos assim. Parece até uma coisa programada realmente. Foi uma coisa programada. Nós combinamos e conseguimos acertar os nossos pontos para bater certinho como tinha sido programado. É verdade isso. Às vezes, as pessoas que aparentemente são estranhos, embora não sejam, são mais próximas a nós do que aqueles que são nossos familiares. Meu irmão, eu gosto muito do meu irmão, eu amo meu irmão, mas não posso dizer que a gente tenha tido um compromisso psíquico tão importante como que eu tenho com ele e Raimundo. Com o meu irmão, eu tenho um laço, apenas um laço de sangue, mas com eles dois, não, eu tenho um compromisso espiritual mesmo. Somos pessoas que o coração bate no mesmo ritmo, que não ocorre. Meu irmão até ele tentou se infiltrar um pouco no espiritismo, mas não deu muito certo, não. Não chegou a progredir muito nessa parte, não. Até porque ele passou a maior parte da vida fugindo de compromissos espirituais. Ele era o tipo da pessoa que, quando eu estiver velho, matusquela, aí eu vou procurar Deus, vou procurar Jesus, vou procurar uma religião para me firmar. Né? Isso ele me dizia quando jovem, né? E realmente, eu acho que quando ele procurou, por alguma razão, não senti que ele se inteirasse muito. Pouca coisa eu sei também sobre isso, porque eu não vivia com ele, é isso. A minha convivência sempre foi mais com ele e Raimundo do que com o meu irmão mesmo. A verdade é essa. Isso tem razão. Laços de amor nem sempre são laços de sangue. Porque às vezes o laço de sangue até só traz mesmo problemas e compromissos sérios, até às vezes. Enquanto os laços que não são de sangue, sempre são os que nos ajudam, os que nos orientam, os que realmente nos acolhem na hora da necessidade e que são a base da nossa existência aqui na Terra. Agora, nem por isso, como você mesmo disse, devemos desprezar os laços de sangue, porque às vezes são pessoas que precisam muito mesmo da nossa atenção. Quando eu vou lá ver meu irmão, mesmo eu procuro dar o máximo de carinho, de conforto, para ele só também se esmera nisso, porque eu sei que poucas vezes nós nos vemos e a vida é curta. Então, sempre que eu vou lá, eu faço questão de visitar ele, porque a gente não sabe quando é que nós vamos um dia passar para o outro lado. E é importante realmente essa atenção para com aqueles que são nossos
parentes consanguíneos. E a palavra continua para aquela que queira fazer. Bom, como ninguém quer fazer uso, então eu fiz aqui uma pesquisa sobre pontos. Nós estamos no final da Semana Santa, né? Hoje é o domingo. Então, sobre Jesus. Jesus, em João 11, versículo 25 a 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em 1 João 2, versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, essa era a missão de Jesus. Por isso que ele se afastava um pouco dos familiares dele, porque ele tinha que pregar isso, a vida eterna, ele tinha que explicar isso direitinho. Naquele tempo, o que é que tinha Israel? Tinha os saduceus, que não acreditavam em espíritos, tinha os fariseus, que acreditavam nos anjos, mas de uma forma muito leve, muito discreta, né? Não havia, assim, aquela certeza de vida eterna, não havia. Havia a chamada ressurreição, que na realidade não é impossível, né? O corpo já apodrecido, retomar as carnes e viver. Mas vamos ver, inclusive, que a Bíblia diz claramente que isso não é possível no reino dos céus. Então, vamos adiante. Uma imagem perfeita acerca da necessidade de sua crucificação, Jesus tinha essa certeza, e as consequências decorrentes nos diz que a semente, se cair na terra e não morrer, fica sozinha, mas se morre, se transforma em uma árvore que produzirá muitos frutos. Jesus realmente nos deu muitos frutos, entre os quais sua principal informação, dentro do quadro de instrução que nos trouxe, com certeza, é a certeza da vida eterna, confirmada após sua materialização junto aos discípulos após a crucificação. Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz, em 1, versículo 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo natural, e ressuscitará corpo espiritual. Quando Jesus diz isso, vocês entendem por que eu falo sempre a vocês que nós somos seres poderosos. Por quê? Porque o Espírito é poderoso. E a carne, como disse um dos irmãos aí, passa aqui na Terra apenas uma temporada, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito, que é eterno. Isso aí é uma coisa provisória, a carne é uma coisa provisória. Havia muitas dúvidas, mesmo entre os que ouviam suas pregações, acerca do corpo espiritual, já que Jesus havia se transfigurado entre dois espíritos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, temos: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Paulo procurou esclarecer em 1 Coríntios, versículo 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, carne e sangue não vai lá para cima. Fica aqui na terra mesmo. O que vai para lá é o espírito. Em versículo 1, 44, tem: se há corpo natural, também o há corpo espiritual. Nesta carta aos Coríntios, temos ainda o seguinte: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo Adão, espírito vivificante. Assim como temos a imagem do corpo natural, também teremos a imagem do espiritual. Então, fica bem claro, portanto, que semelhança de Adão, que é a imagem do corpo, que é um símbolo, né, do corpo humano, Jesus é o símbolo do espírito humano. Poderoso, como ele é, maravilhoso, cheio de luz, resplandecente, é aquilo que ele nos deixa claro para que nós saibamos com certeza que a vida é eterna e que nós somos seres poderosos e que um dia teremos a glória, como ele diz aqui, né? Semeia-se em corrupção, mas após o desencarne, o espírito está acima da matéria, portanto, incorrupto. Jesus apareceu para dar certeza de que a vida é eterna, porque pensa bem, meus irmãos, se Jesus não tivesse
aparecido aos discípulos, poderia se surgir a dúvida de que será que realmente houve a vida eterna? Existe a vida eterna? Há a vida eterna? Será que há? Porque se ele não aparecesse, que ia aceitar as palavras dele? Pois se ele não cumpriu, não é? Mas aí, com a materialização de Jesus, deixar bem claro isso, Jesus não saiu do túmulo com aquele corpo que ele deixou entrever como crucificado. E sim, o seu perispírito materializado foi que apareceu. Primeiro, junto ao túmulo vazio, e apareceu a Madalena. Engraçado, né? Madalena era considerada como uma pessoa que vinha de um lugar pecador. Né? Não quer dizer que ela fosse pecadora, mas de um lugar que tinha pecadora. Né? E, no entanto, sendo ela considerada assim, Jesus primeiro apareceu a ela. Só pediu ela que não tocasse nele, porque ele não tinha subido para o Pai. Mas apareceu primeiro a ela. Depois é que ele vai aparecer para outros companheiros. Mais adiante, no caminho para Emaús, onde passou a caminhar e a comer, olha bem, comer, porque pensa bem, vamos ver o Espírito, por que ele come? Jesus estava materializado. Quando aconteceu o túmulo vazio, é porque ele se desmaterializou. É isso? No que ele desmaterializou, então, ele podia se rematerializar. Não, mas que não esqueça, ele foi quem criou a Terra. Então, ele está mais que sabendo de tudo quanto é lei, química, física, biológica, tudo ele sabia. Então, se materializou. Quando ele se materializa, ele tem tudo que um corpo tem, porque o corpo é o quê? É uma cópia do espírito, do perispírito, né? O corpo é uma cópia do perispírito. Então, ele se materializou junto aos dois discípulos e ele, a princípio, não reconheceram ele, mas depois, quando ele partiu o pão e comeu e deu para ele, que ele, na maneira de partir o pão, ele sentiu que era Jesus. Então, comeu com dois discípulos que não reconheceram inicialmente, só após partir o pão. No cenáculo, cenáculo é aquele aposento mais alto, tem a parte de baixo e tem a parte de cima. Lá em cima eles se reuniam e os discípulos estavam amedrontados. Por que Jesus também se materializou? Depois da morte de Jesus, os apóstolos ficaram com muito medo dos judeus, apavorados, com medo porque era justo eles terem medo. Afinal de contas, eles estavam ligados a uma pessoa que foi crucificada como criminoso. Então, eles eram o quê? Co-participantes, também criminosos. Podiam ser presos pelos romanos, podiam ser açoitados também, podia sofrer a mesma coisa que eu sofri. Engraçado é que ficaram com medo antes, mas depois que Jesus apareceu, que eles viram que a vida é eterna mesmo, perderam o medo. E aí passaram a se expor mesmo, foram saíram pregando, né, para um lado, para outro, formaram igreja e tudo mais. Acabou o medo, por quê? Porque eles viram que Jesus ressuscitou. Então, quando eles se reuniram no cenáculo com medo dos judeus, estavam trancados, a porta trancada. Então, Jesus se materializou no meio deles, portanto, atravessou a parede e se materializou no meio deles, que a porta estava trancada. Primeiro, ele apareceu somente aos discípulos, mas Tomé ainda não estava lá. Tomé é aquele semi-materialista. Semi-materialista, porque só que ele estava pegando, né? Então, ele não estava presente. Mas depois, em uma outra oportunidade, já se tornou a se materializar e com ele presente mandou que ele pegasse no lugar onde a lança entrou e nas mãos dele onde o cravo entrou, para ele ver que era realmente ele, Jesus, e que ele estava ali materializado. E aí ele já, agora eu creio, que peguei, né? Aí ele já disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, como nós aqui, né? Então, portanto, até aqui 3 vezes ele se materializou. Teve ainda uma 4ª vez no Mar da Galileia, onde ele solicitou aos discípulos que pregassem o evangelho, e também ele aproveitou para os discípulos estar pescando, né? E não achavam peixe nenhum. Aí, de repente, ele viu um cidadão andando na praia e fez, joga aí para o lado esquerdo. Quando eles jogaram para aquele lado, naquele momento, veio peixe que quase o barco afunda. Eles sentiram que aquilo ali era Jesus que estava fazendo mais um milagre depois de morto. Quer dizer, depois de desencarnado, né? Então,
A última vez que ele se materializou, já pela quinta vez, foi no Monte das Oliveiras, quando ele realmente se fez a promessa, né, da vinda do Consolador prometido, que é o Espiritismo, naturalmente, né? E ele subiu ao plano espiritual. E a parte da franqueira, todos vocês que querem falar sobre o tema. Depois dessa explanação. Bem, meus irmãos, então, não havendo mais ninguém querendo falar, vamos às perguntas do Evangelho. E o desespírito, né? O desespírito. Os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que se vos fizesse. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um seja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe no exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjunção caminha com a bárbara. O sexo, aliás, não existe senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um outro, não havendo diferença entre eles. Sobre esse aspecto, e por consequente, deve gozar dos mesmos direitos. A Carta das Nações Unidas globaliza a questão da identidade do ser humano com qualquer lado do sexo. Quer dizer, as mulheres têm, sim, o mesmo direito que os homens. Inclusive, eu acho que quando elas conseguiram tomar a rédea da emancipação, elas utilizaram esse direito para se igualarem aos homens no lado pior que os homens têm. Eu digo porque não todas, mas algumas passaram a usar drogas, passaram a fumar, a beber, a frequentar bares, os homens mesmo, que é a pior parte dos homens. Claro que tem muitas exceções, mas também há aquelas que usaram mal toda essa liberdade que foi concedida a elas. Porém, sim, é direito da mulher ser tão respeitada como o homem. Por quê? Porque o espírito, quando ele reencarna, pode reencarnar em uma reencarnação como homem e na outra encarnação como mulher. Nesse caso, então, não houve alteração nenhuma. O que é que vai se fazer de distinção? Só porque a mulher é mais frágil? Não. A mulher é mais frágil, talvez, no corpo, mas pode ter uma mente melhor do que a do homem. Quantas mulheres são cientistas super inteligentes, e inventam coisas, inventam sistemas, né? E conseguem até, algumas mulheres, ser chefas de mais de centenas de homens. Então, tem que, sim, respeitar o direito feminino e, portanto, a mulher ter o conceito e a consideração
mesmo que o homem tem. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, vamos à segunda pergunta. Igualdade diante do túmulo. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido. O orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmo. Ou, se não é sempre pelo morto que se faz toda essa demonstração, é por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Fez que a lembrança da um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba. Vês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Pois é. Não adianta fazer um túmulo suntuoso se o espírito que vai ser colocado ali é uma pessoa que está em extremo sofrimento. Muitos deles passaram a vida inteira com graves problemas de depressão, de ansiedade e outras tantas coisas que ocorrem ao espírito, que mesmo, por mais rico que seja, também sofre. E que adianta essa comemoração tão grande com aquele túmulo suntuoso, se quem está lá dentro, muitas vezes, é uma pessoa carente de auxílio fraterno e socorro espiritual? Às vezes, um túmulo simples, que acolhe um pobre, está acolhendo, às vezes, um querido de Deus, um querido de Jesus, que vai ser amparado nos braços de Jesus para chegar até o plano espiritual. Portanto, não é a aparência do túmulo que identifica aquele que será colocado ali, mas sim a vida que ele viveu, os benefícios que ele fez e a maneira como ele se conduziu perante seu próximo. E a palavra está franqueada a quem queira fazer uso. Vamos então à última pergunta. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justo e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali termina implacavelmente todas as distribuições humanas. E em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos frustosos. O tempo os destruirá, como o corpo, pois assim que a natureza, a lembrança de suas boas e de suas más ações, será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. A morte, o rico e o pobre se igualam, porque todos são iguais perante Deus. Apenas as boas ações, os bons pensamentos, a boa conduta diferencia o que vai em um túmulo e o que vai no outro, independente se tem um túmulo bonito ou um túmulo simples. Importante para o espírito é a vida que ele viveu. Lá não tem o doutor, não tem o técnico, não tem o bacana, tem somente um ser humano que desencarnou, um espírito que agora caminha para uma nova encarnação e onde passará por aprendizagem para se recuperar do que fez de errado e daquilo que precisa aprender para fazer certo. E a palavra está franqueada a quem queira fazer uso. Como ninguém quer fazer uso, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Jesus que nos dê coragem, nos dê forças para vencer nossas más tendências, e rogando, Jesus, que nesse tempo de violência, proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos,
os malvados encarnados e desencarnados, sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem para que vós, Jesus, os sare, porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos e até o próximo.